Bom, eu vou começar aqui pelo exercício 7, porque ele é bem facinho de deduzir, né? A fórmula para resolver qualquer exercício de pêndulo balístico. E depois eu vou para o exercício 3, porque no 7 a gente vai fazer um choque perfeitamente inelástico, né? Que a bala ela fica incrustada, né? Grudada no bloco. E depois no exercício 3 tem um choque. Deixa eu só pegar a cor aqui. No exercício 3 tem um choque perfeitamente elástico, né? Então vai ser legal deduzir a fórmula para os dois. Então vamos começar aqui no 7. Bom, o conceito desse exercício é basicamente o seguinte. Esse projétil ele vai chegar com uma velocidade muito alta aqui, só que ele tem uma massa muito pequena. Ele vai ficar grudado, né, nesse blocão aqui, que tem uma massa muito maior que a dele. Assim que o projétil se choca com o bloco, o sistema bloco mais projétil vai ganhar uma velocidade para cá, para a direita. E essa velocidade que o sistema vai ganhar, pelo fato do bloco estar preso aqui por essas cordas, vai fazer um movimento assim circular. E aí se você pegar o centro de massa do bloco que estava aqui e depois, se você imaginar o bloco aqui um pouquinho aqui em cima, subiu para cá, teve uma diferença de altura, uma ΔH aqui. E aí quando tem diferença de altura ΔH, a gente já pensa em energia potencial gravitacional. Certo? Então, esse é o conceito. Agora vamos deduzir isso matematicamente. Você vai ver que é bem tranquilo. Primeira coisa, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui, desse lado, trabalhar com energia e aqui a gente trabalhar com momento linear. Então, desse lado aqui, trabalhando com energia, a gente tem a coisa mais básica da física, que é a transformação de energia cinética em energia potencial gravitacional, né? Fórmula da energia cinética. mv ao quadrado sobre 2 é igual a mg vezes h, certo? Então a gente vai usar isso daqui depois que a gente entender o que aconteceu antes e imediatamente depois da colisão. Então antes da colisão, o projétil está vindo aqui, né? Aqui está o bloco maiorzão, né? Preso pelas cordas. O projétil está vindo aqui com velocidade. E a gente pode falar que o momento... Isso aí é a teoria que você já viu, né? A conservação do momento linear antes... O momento linear antes é igual ao momento linear depois. Nesse caso aqui, antes, o bloco, você concorda que a velocidade dele é zero? Nessa direção aqui do projétil? A velocidade dele é zero, porque ainda não se chocou com ele. Então, o momento linear do bloco é zero, porque momento linear é igual a massa vezes a velocidade. A velocidade dele é zero, então antes a gente só considera o momento linear do projétil. Então, o momento linear do projétil é igual m vezes v. Momento linear é a mesma coisa que no ensino médio a gente chamava de quantidade de movimento, lembra? Q é igual a mv, quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. É só outro nome para o mesmo conceito, né? O mesmo princípio. Então antes a gente tem só o momento linear do projétil. Então a gente pode falar que momento linear antes é igual a massa do projétil, né? Vou deixar aqui como eminho, vezes a velocidade do projétil, que eu vou chamar de V0. Por que V0? Porque é o que o exercício quer saber, né? Pergunta, qual era a velocidade da bala antes da colisão? Então é esse V0 aqui que a gente vai ter que chegar nele. Beleza. Depois. O que acontece depois? O projétil ele vai entrar aqui dentro da bala. Então, imediatamente depois, ele grudou aqui, todo esse sistema, né, bloco mais a bala aqui dentro, vai ganhar uma velocidade para a direita, que é a mesma velocidade do projétil. O projétil estava vindo para cá, aí isso daqui vai ganhar uma velocidade. Aí, pelo fato do bloco estar preso por essas cordinhas, ele vai ser elevado para cima, por causa que as cordinhas não vão deixar o bloco continuar indo para frente. Na verdade, ele vai para frente e um pouco para cima, fazendo uma semicircunferência, né? Aí a gente vai pegar aqui e fazer a diferença entre as alturas do centro de massa. Centro de massa nem precisa se preocupar. Centro de massa é usado pela física quando a gente tem um corpo extenso, né? É mais usado para a gente trabalhar com o equilíbrio dele e tal. Mas nesse caso aqui não precisa nem pensar em centro de massa. Você pensa que a massa completa do sistema que estava aqui embaixo foi um pouquinho para cima. Uma diferença ΔH.
Só que se a gente considerar, por exemplo, que o centro de massa aqui, antes da colisão, era, por exemplo, nível 0 da nossa altura, então, na verdade, não precisa pensar em ΔH. Ele subiu H, então, em vez de ΔH, vamos pensar só em H. Ele subiu H, entendeu? Só pra gente entender aqui nessa fórmula para ficar mais fácil. Beleza, então, o que aconteceu? A velocidade desse sistema todo aqui foi transformada em energia potencial gravitacional. Então, esse v ao quadrado aqui, ele não é a velocidade do projétilzinho, ele é a velocidade desse sistema todo aqui depois da colisão. Esse v aqui, ó, da energia cinética. Porque vai ser a velocidade que ele acaba de ganhar assim que a bala bate nele, que vai fazer ele se elevar. Então vai transformar a energia cinética desse sistema em energia potencial gravitacional. Então, primeiro, conservação da quantidade do momento linear. Momento linear depois vai ser m vezes v também. Só que agora o m vai ser a somatória da massa do bloco com a massa do projétil. Então vai ser eminho mais emão vezes v. Aí essa v aqui não é essa mesma velocidadezinha vzinho aqui. É um choque inelástico. Vai mudar. Então o que acontece? Esse v aqui vai ser bem menor. Porque tem uma massona aqui incluída. Entendeu? Vai ter a transferência desse momento linear aqui da bala, né, para esse sistema. Só que a quantidade tem que continuar sendo a mesma. Então aqui vai ser momento linear antes é igual ao momento linear depois. Que vai ser eminho vezes V0 é igual eminho mais emão vezes V. Aí o que a gente quer não é V0, então vamos passar esse eminho aqui, ó, para cá dividindo. Aí eu apago aqui. Então o que a gente quer no nosso exercício é isso daqui, V0. Beleza, só que a gente não sabe esse V aqui, esse Vzão do sistema. A gente vai descobrir ele a partir da altura que todo o sistema sobe. A gente tendo a altura, a gente consegue saber qual era a velocidade inicial desse sistema. Então aqui, não importa, né? O m corta. Na verdade, esse m aqui, só para você entender, esse m vai ser eminho mais emão. Entendeu? Eminho mais emão. E aqui também, eminho mais emão. Porque é todo o sistema que vai subir. Isso que é importante de entender. Por isso que eu estou demorando bastante nesse conceito. Vai ser a energia cinética desse sistema que vai fazer o sistema inteiro se elevar nessa altura H. Então isso daqui, ó, é eminho mais emão também. Mas não importa. Corta. Aí vai ficar v ao quadrado é igual 2gh. Então v é igual a raiz de 2gh. Aí como eu considerei aqui que o nível era 0, né? Ele só subiu h. Então na verdade aqui seria ΔH, mas eu só estou deixando h porque o enunciado dá a altura. Aí eu pego essa velocidade aqui e jogo aqui nessa fórmula. Conclusão. Para a gente saber V0, a gente vai ter eminho mais emão vezes, deixa eu deixar aqui, sobre eminho, vezes, aí esse V aqui eu vou colocar a raiz de 2gh. Aí é só substituir com o que o enunciado dá, né? Aqui a massinha vai ser 9,5 gramas, né? 9,5 gramas. Tem que transformar para quilo, né? Lógico, tem que transformar para quilo, que vai ser 9,5 vezes 10 a menos 3, ou 0,0095. A massa grandona aqui do bloco, o sistema dá, o exercício dá que é 5,4. 5,4 sobre eminho, né? Aqui repete de novo, 0,0095 vezes 2 vezes g, que é 9,8, né? Vezes altura. A altura é 6,3 centímetros, que passando para metros dá 0,063 metros. Beleza? Então, assim, o mais importante é você entender onde que aconteceu a transformação da energia. Então, a primeira transformação foi a transferência da quantidade de movimento dessa balinha aqui, né, pequenininha, do projétil, transferiu aqui para o bloco, aí o sistema todo ganhou uma velocidade, Vzão, para cá,
E essa velocidade Vzão foi transformada em energia potencial gravitacional, fazendo todo o sistema se elevar. Certo? Então, aí é só matemática, substituição na fórmula. O importante é entender esse conceito, né, da onde que vem essa fórmula. No exercício 3, o que a gente tem? Bom, duas esferas se aproximam frontalmente com velocidades de mesmo módulo e colidem elasticamente. Beleza. Então vamos só relembrar uma coisa. Quando a gente fala elasticamente, a gente... Não sei se você lembra lá do ensino médio do conceito de coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição, na verdade, sim, eu nem sei se o seu professor ele ensinou desse modo. Eu sei que o Halliday, ele, para fazer um exercício com um alvo em movimento, né, que na verdade a esfera está em movimento, ela vai bater numa outra esfera também em movimento, o Halliday ele dá uma complicada na matemática. Mas o que eu quero te ensinar, né, é o conceito, para você entender o que está acontecendo. E se você lembrar lá do ensino médio, tem o coeficiente de restituição. O que o coeficiente de restituição fala? Que a velocidade relativa de afastamento, ou seja, depois que houve a colisão, dividido pela velocidade relativa de aproximação, ou seja, antes, ela define como que vai ser o choque. Então esse coeficiente aqui, se eu pegar a velocidade relativa de afastamento, que é o que acontece depois do choque, com a velocidade relativa antes, ele vai falar se o choque é elástico, se ele é parcialmente elástico, tal. Se o choque for perfeitamente elástico, esse E aqui, ele é igual a 1. Ou seja, a velocidade relativa de afastamento vai ser igual à velocidade relativa de aproximação, porque um número dividido pelo outro é 1. Por ele mesmo é 1. Então, é o famoso caso da bola de bilhar. Tem uma bola de bilhar aqui parada, vem uma outra aqui em movimento, então vem a A em movimento e bate na B que está parada. O que acontece depois? A A fica parada e a B sai com uma velocidade. Então aqui tem o choque, a A fica parada e o B ganha toda a velocidade da A. Isso acontece se as massas forem iguais, certo? Mas por que eu estou falando desse exemplo da bola de bilhar? Para você entender o que é uma velocidade relativa de afastamento e de aproximação. Então, velocidade relativa é o seguinte, por exemplo, se aqui era 0 e aqui chega com 10 metros por segundo, a velocidade relativa vai ser 10 metros por segundo. Aí depois que aconteceu a colisão, essa daqui ficou 0 e essa daqui foi para 10, ou seja, se eu colocar aqui em cima 10 sobre 10, né, porque a velocidade relativa vai ser a final, na verdade não é nem a final menos a inicial. Você tem que entender que por exemplo, assim, imagina um carro indo para frente com velocidade 10 e tem um outro carro aqui desse lado se aproximando com velocidade 100. A hora que um carro passa do outro, a velocidade relativa deles vai ser 90. É como se esse carro aqui tivesse parado, né? Esse daqui tivesse com 0 e esse daqui estivesse passando com 90. Agora, se está ao contrário, se, por exemplo, esse carro está vindo para cá com 10 e esse carro está indo para lá com 100, a velocidade relativa entre eles, no caso aqui vai ser de afastamento, vai ser de 110. Então, quando estão em direções opostas, soma. Quando está na mesma direção, subtrai, certo? Esse é o conceito. Por que eu estou focando nisso? Porque dá para resolver esse exercício 3 aqui de um jeito muito rapidinho, se você sacar isso. Então, ó, elas estão se aproximando frontalmente com velocidades de mesmo módulo. Então, deixa eu apagar aqui o conceito. Vou apagar tudo que está aqui para a gente continuar lendo o enunciado. Só para você entender o seguinte, que no choque, vamos na verdade supor números. Vamos supor que elas estão se aproximando com velocidade do mesmo módulo. Vamos supor que elas estão se aproximando com 10 metros por segundo e 10 metros por segundo, só para você entender. Então fica assim, ó. Essa daqui está vindo daqui e essa daqui, né? E essa daqui está vindo daqui. Se essa daqui está vindo com 10 metros por segundo e essa daqui também está vindo com 10 metros por segundo,
elas estão se aproximando com uma velocidade de 20 metros por segundo. Esse é o conceito, você entendeu? Aí, beleza. Aí depois que tem o choque, aconteceu aqui, ó, elas colidiram, essa daqui, A, né, B. Essa A vai ficar parada e essa B, ela vai vir pra cá, com uma velocidade no sentido oposto da que ela estava vindo. Só que como o choque é perfeitamente elástico, com que velocidade essa daqui vai se afastar se essa daqui ficou zero? Se essa daqui ficou zero, ora, essa daqui vai se afastar com 20 metros por segundo. Porque o coeficiente de restituição é 1, ou seja, a velocidade de aproximação é a mesma velocidade de afastamento. Então, se essa daqui ficou zero parada, essa daqui tem que se afastar com 20 metros por segundo, que era a velocidade que elas tinham entre elas, era a velocidade relativa entre elas antes. Beleza, então é bom que isso fique claro para a gente entender o que acontece nesse exercício. Só que agora a gente não tem o valor da velocidade, então a gente vai trabalhar só com V, né? A velocidade vai ser V. Então o que a gente tem? Vamos desenhar tudo que a gente tem no exercício. A gente tem, vamos chamar aqui de esfera A e de esfera B. Primeiro elas estão se aproximando. Essa daqui está se aproximando com V, né? Para cá, e essa daqui com V para cá. Ó. Duas esferas se aproximam com velocidade de mesmo módulo e colidem elasticamente. Claro, é importante você saber que, se a gente considerar, por exemplo, o sistema de referência aqui, para cá, para cá mais positivo, então aqui tem mais V, né? O A está com velocidade mais V e o B está com velocidade menos V, certo? Mas isso daí é só um sistema de referência. Não, na verdade é importantíssimo isso, então vou até deixar aqui. Só que por que eu quis, antes de falar do sistema de referência, falar da velocidade relativa? Porque a velocidade relativa é importante para a gente entender o choque, que ele é perfeitamente elástico. Ele sendo perfeitamente elástico, a velocidade com que a outra vai ser espirrada, assim, que é, por exemplo, a B vai bater na A, B vai voltar com a velocidade como se fosse do sistema inteiro. Porque o A ficou parado, entendeu? Beleza. Então agora é física básica, vamos lá. Quantidade de movimento. Vamos chamar esse daqui quantidade de movimento do A, né? Antes, vamos chamar antes. Então, antes. Quantidade de movimento antes é igual. O momento linear antes é igual. Momento linear do A, que é massa do A, vezes V, certo? Mais massa do B vezes a velocidade do B, só que a velocidade do B aqui é menos V, por causa do nosso referencial que a gente adotou aqui. Logo, antes da colisão, o nosso momento linear é igual a massa do A vezes V menos massa de B vezes V. Então a gente pode chamar isso daqui também de V, que multiplica massa do A menos massa do B. Beleza, vamos deixar aqui parado. Depois da colisão. Depois da colisão, o que acontece? A A, vamos supor que é a A que fica parada, né? A A ficou parada. E a B, ó, teve a colisão aqui. E a B, ela sai para cá com uma velocidade que a gente vai chamar de velocidade final. Velocidade final, do B. Antes ela tava, a velocidade inicial dela era menos V. Aqui ela vai com a velocidade final para a direita, no sentido oposto. Então, qual que vai ser a quantidade, o momento linear depois? É igual. Bom, no corpo A, como a velocidade dele é zero, a gente nem considera. A gente tem só aqui a massa do B vezes a velocidade final. E aí vai ter uma conservação da quantidade de movimento. Só que lembra que eu falei da velocidade de afastamento? Essa velocidade aqui final vai ser 2V. Porque o A ficou parado. Então aqui a gente pode escrever, ó, movimento linear é igual mb vezes 2v. Aí eu igualo momento linear antes é igual ao momento linear depois. Houve a conservação. Então eu falo que
O que eu quero saber mesmo, né? Após a colisão, uma das esferas, cuja massa é 300 gramas, permanece em repouso. Então vamos chamar aqui o A aqui é 300 gramas. Né? Porque foi o nosso A que ficou parado. Que é igual a 0,3 quilos. E ele quer saber qual é a massa da esfera. Ele quer saber MB. Beleza, perfeito. Então vamos igualar aqui, ó. Esse momento linear, vamos igualar com esse daqui. Então fica V, que multiplica MA, já vamos colocar aqui 0,3, menos MB, é igual a MB vezes 2V. Ora, esse V aqui é o mesmo que aqui, só que aqui é o dobro, saiu com o dobro da velocidade, porque é um choque perfeitamente elástico. Corta o V, corta o V. Como que faz aqui agora? Vamos passar tudo que é MB para cá, né? Vamos primeiro... Aqui a gente tem 2 MB, tá? Então vamos passar esse MB aqui para cá. Aí fica 0,3 é igual... deixa eu só ver se está certo mesmo. Não, tá certo. É que esse parênteses aqui tá confundindo, né? Porque parece que esse 2 aqui vai passar dividindo. Mas na verdade a gente quer isolar o MB. Então beleza, então dá para passar para cá, ó. Vai ficar esse MB vezes 2 aqui, vamos deixar aqui 2MB. Aí esse daqui que tá menos passa para cá dividindo, mais MB, né? Concluindo, a gente tem que 2MB mais MB, a gente tem que 3MB é igual a 0,3. Logo, MB é igual, passa esse 3 dividindo, 0,3 dividido por 3 é igual a 0,1. Logo, o MB tem 0,1 quilos, ou 100 gramas. Certo? Então, assim, o conceito para entender esse exercício ele é bem simples, né? Agora, se você pegar o Halliday, você vai ver lá na parte de choques com o alvo parado, primeiro, né? E depois você vai ver que tem choques com alvo em movimento. Esse daqui é o caso do choque com alvo em movimento. O Halliday ele vai fazer uma puta dedução matemática para vai montar um sistema com momento linear e conservação da energia cinética. E ele vai chegar numa fórmula basicamente igual a essa daqui, nossa. Basicamente igual a essa daqui, só que mais assim... com mais variáveis. Ele vai... Porque aqui, o que a gente fez? A gente tá com uma mesma velocidade. Entendeu? A gente tá usando sempre V. Lá ele vai usar VF, VI, tal. Dá uma olhada lá no Halliday. Mas o importante que eu queria passar para você é esse conceito aqui, certo? Para você entender o que aconteceu. E aí você vê que a matemática da coisa é bem simples, ó. Tem 100 gramas o corpo. Beleza? Aí falta então o exercício 6 e o 8, que eu vou fazer no próximo vídeo. Beleza? Então nesse vídeo é isso.